tarde, tudo bom? Segunda aula online de modular em tempos de coronavírus, vamos lá? O que a gente vai discutir hoje é um materialzinho que vocês receberam pelo WhatsApp e vão receber também por e-mail pelo Google Drive, que é por onde dá para mandar material mais pesado, tá? Junto com esse vídeo. Que é a ideia de como é que vai funcionar o futuro do emprego no Brasil em épocas de qualificação radical, ou seja, os postos de trabalho de mão de obra não qualificada estão sendo substituídos por máquinas, é o que nós chamamos de automação da mão de obra. Dos países... Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Phoenix Ball Perkins. Phoenix Ball Perkins. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Dos países envolvidos neste cenário, a Organização Mundial para o Trabalho imagina que um dos mais prejudicados seja o Brasil. A estimativa é que até 2030 a gente perca aí pelo menos mais de 20 milhões de cargos, é muita coisa. Sendo que desemprego, falta de trabalho hoje no Brasil já é uma das grandes questões sociais, tá, que nós estamos enfrentando. No primeiro momento, o sistema capitalista nos ensinou a pensar de uma maneira, que é o seguinte: meritocracia, quem tiver mais mérito ocupa o cargo e quem não tiver, que morra de fome. Tá? É o que quase todo mundo pensa. E a gente acha natural, por exemplo, a concentração de renda e fundamentalmente a concentração da remuneração. Enquanto o Brasil tem empregos que conseguem pagar para seus empregados na ordem de 30, 40, 50, 200 mil reais por mês, nós sabemos que a maioria da população brasileira hoje ganha menos do que um salário mínimo, ou seja, o salário mínimo não é mínimo, ele só é sugerido, tá? Mais de 50% da população brasileira hoje não ganha um salário mínimo, que é bastante grave.
Como a gente foi treinado a pensar em termos de colônia, ou seja, o Brasil é um país que se orgulha da distinção social, a gente não consegue entender isso como um problema social, mas ele é, tá? E por que ele é? Porque a economia de todo o país civilizado, ela tem que girar, o que significa na prática o seguinte: se eu ganhar 200 mil reais por mês, eu tenho uma capacidade de gasto, de consumo, que deve girar em torno aí de 50, 60 mil. O resto eu acumulo. Agora, se ao invés de eu ganhar 200 mil, 10 pessoas ganharem 20 mil reais por mês, essas 10 pessoas que vão ganhar 20 mil reais por mês, elas continuam tendo uma capacidade de consumo aí de 25, 30 mil. Ou seja, elas vão ganhar e vão consumir. À medida que elas consomem, a economia gira. Então, o cara que vende pastel na esquina, ele vai vender o pastel dele. O cara que vende serviços como aula de ginástica, aula de inglês, ou o meu caso, que vendo aula de redação, nós vamos vender os nossos serviços. Tá? E à medida que a gente vende, a gente ganha capital, a gente ganha dinheiro e consome também. É assim que a economia gira. Países civilizados, pensando nessa questão da concentração de renda, na precariedade dos postos de trabalho, tomaram algumas decisões que o Brasil está na contramaré, a gente está tomando decisão ao contrário. Tá? A primeira decisão foi uma decisão de quase todos os países civilizados da Europa. Tá? Vamos diminuir a carga horária dos seus trabalhadores. Qual que é a ideia? Em vez de várias pessoas trabalharem 8 horas por dia, as pessoas passam a trabalhar 6. Elas têm 2 horas a mais livres por dia, elas podem consumir, inclusive elas vão sair, elas vão para bares, restaurantes, os bares e restaurantes por sua vez vão existir, vão gerar postos de trabalho e vão poder vender seus serviços. E ao mesmo tempo, você consegue gerar mais postos de trabalho, porque se um trabalho para ser executado ele precisa de 20 horas de um trabalhador, eu posso distribuir essas 20 horas num único trabalhador, que trabalhe 10 horas por dia durante 2 dias. Eu posso distribuir por 3 trabalhadores, que vão trabalhar uma média de 6 horas e meia. Mas eu posso distribuir por 4 trabalhadores que vão trabalhar 5. Tá? E aí vocês perguntariam, bom, mas se o empregador tiver que dar emprego a 4 ou 5, ele tem que pagar 4 ou 5 salários. Como é que vão ficar esses salários? Algumas pesquisas interessantes sobre isso vão provar o seguinte. E uma delas é da Kellogg's, tá? Aquela indústria de cereais dos Estados Unidos. Trabalhadores que trabalhavam 6 horas ao invés de 8 com o mesmo salário mantinham uma produtividade mais alta. Você está mais descansado, você erra menos. Então foi um teste que a Kellogg's fez para ver se poderia baixar a quantidade de horas trabalhadas, mantendo a lucratividade da empresa, e a resposta foi positiva. Tá? Esse é o primeiro direcionamento que fez com que a Europa depois reduzisse a carga horária de trabalho de quase todos os países. A segunda medida, e essa eu acho interessantíssima, tá? Tem um passarinho cantando aqui pra gente agora, é a ideia de renda mínima universal. Renda mínima universal é um sonho de consumo de todo o país civilizado, tanto que a Suíça, em 2018, fez uma pesquisa pública e determinou que ela seria implantada. A Suíça, que é um país rico, eles implantaram uma média naquilo que equivale a dinheiro brasileiro hoje a uns 12 mil reais por mês, que o governo tem que dar para cada cidadão suíço, independentemente dele trabalhar ou não. Tá? Qual que é a ideia dos suíços? Os postos de trabalho são poucos. Quem vai disputar esses postos de trabalho devem ser as pessoas que estão a fim de trabalhar, as mais qualificadas possíveis. Quem não for disputar não vai cair na miséria, o Estado vai pagar para ela poder ficar em casa. E vocês pensariam, bom, mas se for assim ninguém vai trabalhar. Mais ou menos, tá? Tem um pensador francês do século XVIII para o XIX chamado Gabriel Tarde. E o Gabriel Tarde tem uma obra interessantíssima chamada As Leis da Imitação. Gente, eu consigo viver com 5, com 10, com 15 ou 30 mil. Por que eu quero viver com 30 mil e trabalhar um monte? Porque eu tenho desejos de consumo. E esses desejos de consumo, normalmente eles estão vinculados àquilo que eu vejo. Tem uma pessoa que usa uma bolsa maravilhosa, eu quero uma bolsa igual a da pessoa, então eu vou trabalhar para comprar aquilo. Tá? Isso aí chama-se a lei da imitação, que é a nossa vontade de trabalhar para poder ter aquilo que os outros têm ou para poder ter mais. Tá? Tem um outro dado que eu acho que para vocês é extremamente interessante, que é aquilo que provoca a felicidade no ser humano. Tá?
Uma outra pesquisa também sobre isso vai dizer pra gente o seguinte: se eu moro numa casa de 500 mil reais, cercada por casas que valem 1 milhão de reais, eu vou ser extremamente infeliz. Agora, se eu moro numa casa que vale 200 mil reais, cercada por casas que valem 50 mil, eu vou ser extremamente feliz. Então, o que interessa pra gente não é aquilo que a gente pode consumir, mas é aquilo que nós consumimos em relação àquilo que os outros também estão consumindo, tá? A partir daí já dá pra gente entender um pouco a questão do trabalho. O sistema capitalista ensina pra gente o tempo todo que quem tem 2 calças, 2 blusas e 2 casas vai ser 2 vezes mais feliz do que quem tem uma casa, uma blusa e uma casa só. Só que a felicidade não é proporcional à renda. Então não se justifica a nossa ganância, a gente querer ganhar um monte, ter muito mais do que os outros. E é exatamente desta forma que os países civilizados estão fazendo para resolver a questão da automação da mão de obra. Se você precisa gerar postos de trabalho para todo mundo, é evidente que hoje a Terra com 7 bilhões e meio de habitantes fica muito mais difícil do que foi há 30, 40 anos atrás. Então qual que seria a solução? Gerar alguns postos de trabalho e distribuir riqueza. Gente, parece meio contraditório, mas não é. Essa é a função do Estado, tá? Naquilo que são países que optam pelo regime de bem-estar social. O Estado recolhe os impostos e distribui essa riqueza. O que não dá são projetos de vida em que a riqueza fica concentrada na mão de poucos atores sociais. Isso vai gerar violência, isso vai gerar desarmonia, problemas de saúde pública, como que a gente tem enfrentado agora, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe para vocês um dos textos mais interessantes dessa coletânea. Se eu conseguir achar, evidentemente, é o texto 2 de um livro super recente que está aqui, ó. Deixa eu pegar rapidinho. Que eu devo mandar um trechinho para vocês do capítulo 14, tá? Para vocês lerem. Yuval Noah Harari, tá? Esse teórico, ele trabalha na Universidade de Jerusalém, ele é filósofo, e Uma Breve História da Humanidade, tá? É um dos livros que está bombando nesse momento no meio acadêmico. Esse trecho do Harari diz o seguinte, ó: os últimos 500 anos testemunharam um crescimento fenomenal sem precedentes no poderio humano. No ano de 1500 havia cerca de 500 milhões de homens sapiens em todo o mundo. Hoje há mais de 7 bilhões e meio. Estima-se que o valor total dos bens e serviços produzidos pela humanidade no ano de 1500 era de 250 bilhões de dólares. Hoje, o valor de um ano de produção humana é aproximadamente 600 trilhões de dólares. Em 1500, a humanidade consumia por volta de 13 trilhões de calorias de energia. Hoje, consumimos 1,5 quatrilhões de calorias por dia. Resumindo, a população humana aumentou 14 vezes, mas a sua produção aumentou 240 vezes. Perceberam por que é possível você ter alguns atores que não trabalham, que não são produtivos, que vão viver da renda mínima, e outras pessoas que vão trabalhar e vão ingressar no sistema capitalista. O que está para acontecer é o seguinte: a maioria dos postos de trabalho que nós conhecemos hoje serão substituídas por automação da mão de obra. Você pensar, por exemplo, no pedágio de Catanduva. Antigamente tinha 15 pessoas cobrando pedágio. Hoje a gente tem 1 ou 2 que cobram, o resto é tudo sem parar. Isso significa que na prática, galera, a gente perdeu aí 13, 12 postos de trabalho. Tá? Caixa de McDonald's, antigamente tinha várias atendendo, hoje você pode comprar no caixa rápido, caixa de banco, tá? Tudo isso mudou. Se mudou, significa que essas pessoas vão ou morrer de fome, ou a sociedade vai pensar um outro projeto político para que essas pessoas possam ser inseridas dentro da sociedade. E é exatamente essa política que cabe no Brasil, tá? O que eu sugiro de diferencial para vocês? Tem uma proposta do Foucault, que eu acho que é interessantíssima, que inclusive está no texto que vocês vão ver como modelo, que diz o seguinte: a humanidade ela sempre disputou o discurso de verdade. Então, no sistema capitalista é verdade que quem trabalha mais merece mais, que quem é mais esforçado ganha mais, que a meritocracia é uma realidade. A gente nem discute isso. Só que o Foucault fala que essa verdade não existe. O que existe são os atores políticos que se apropriam do discurso de verdade como uma forma de manutenção do poder.
Galera, na prática, significa que absolutamente toda tese política que nos condiciona a forma como a gente vive hoje, ela pode ser repensada, ela pode ser rediscutida. Tá? E para pensar o trabalho, a gente tem duas soluções. Ou nós vamos condenar uma parcela imensa da humanidade a morrer de fome, e as estimativas da Organização Mundial de Trabalho aí é que até o final do século nós teremos pelo menos 3 bilhões de pessoas sem emprego, sem trabalho, sem renda, sem ter o que comer, tá? Resumindo. Ou a gente insere essas pessoas na sociedade e gasta menos, tá? Gasta menos com segurança pública, gasta menos com saúde pública, com prevenção de pandemias e etc. Dá a essas pessoas educação e a capacidade delas se inserirem em algum espaço, mesmo que seja fazendo, por exemplo, atividades de bem-estar social, trabalho não remunerado. Outra dica, tá? Os postos de trabalho que existirão no futuro vão ser ocupados por pessoas altamente qualificadas. A estimativa aí é que seja em torno de 16, 17 anos de estudo, no mínimo, tá? Então a nossa única saída no futuro é exercício de trabalho criativo e intelectual. Para isso, nós precisamos ter uma escola que forme de maneira criativa, que forme de maneira mais intelectual. Beleza? Vocês vão receber, junto com esse texto de base, 2 modelos de redação. Tá? Eu já vou até adiantando. O primeiro modelo está perfeito do ponto de vista técnico, ele tem tudo aquilo que uma redação pede, tá? Ou seja, introdução com o tema, informações de contexto sobre o tema e posicionamento, 3 argumentos e uma conclusão simples. Só que ele peca demais em recursos linguísticos e ele peca em mais um aspecto, ele não tem diferencial. Esta redação, gente, é uma redação que tiraria uma nota entre 7 e 8 no máximo, ou seja, 70% da nota da VUNESP. A segunda redação é uma redação nota máxima, ou seja, 28 pontos na VUNESP, aquilo que vocês chamariam de nota 10. Tá? E eu trouxe para vocês, nessa aula também, quais são os critérios de correção da VUNESP. A VUNESP funciona da seguinte maneira. 2 corretores corrigem de 0 a 14. Tá? Nesse 0 a 14, a nota é distribuída da seguinte forma. 0 a 4 pontos, tese. A tese sobre o tema ela tem que dar um recorte que seja um recorte que comprove a reflexão do aluno sobre o tema. 0 a 4 pontos, capacidade argumentativa do aluno, ou seja, de 0 a 4 pontos, a eficiência dos argumentos em relação à tese que ele defende lá na introdução. 0 a 4 pontos, os aspectos linguísticos, coerência, coesão, progressão temática. Bom, Dani, mas aí vai dar 0 a 12, né? 4 vezes 3 são 12, tudo bem. Só que 0 a 2 pontos é pelo uso do diferencial. O NESP, preferencialmente, você desenvolve o diferencial na introdução e o recolhe na conclusão, que foi o modelo nota 1000 que eu dei para vocês. E esse diferencial tem que ter um aspecto filosófico, que ele possa pensar a realidade não pelo tema que te foi dado, mas por um tema maior. Tá? Nesse do trabalho, o diferencial que eu trouxe como modelo de vocês foi do Nietzsche e Foucault discutindo o que é verdade para a filosofia, para a gente desmistificar o discurso político capitalista de quem trabalha mais com mais mérito tem que ganhar mais e quem não trabalha que se exploda. E eu trouxe para vocês entenderem a minha proposta um texto do João Pereira Coutinho, que é um filósofo que escreve para a Folha de São Paulo toda terça-feira, e ele é de direita, isso é um dado interessante, e ele defende a renda mínima. E ele vai defender pela perspectiva da direita, tá? E não da esquerda, que todo mundo acha que é sonhadora, que não funciona. Não, ele é muito pragmático, ele fala, olha, se a Suíça adotou, a Itália está adotando, os países estão adotando para ter um estado de bem-estar social, é o caminho. É evidentemente que essa renda mínima ela não pode dar muita capacidade de consumo, senão não vai haver justiça, ninguém vai querer trabalhar. Mas ela tem que dar pelo menos a previsão necessária para que as pessoas possam viver. Tá? De 0 a 3 pontos são aspectos de linguagem, de 0 a 2 diferencial. Tá? Cada corretor corrige de 0 a 14. Essa nota é multiplicada por 2. Então o primeiro corredor deu 13, 26 pontos. O segundo corredor deu 12, 24 pontos. 26 com 24, 50 pontos dividido por 2, daria uma média aí de nota... Opa, não é 24 não. 25. Tá? Daria uma média de 28, no total de 28 o aluno tiraria 25.
Tudo bem, moçada? É assim que a gente vai corrigir o Nesp. Eu vou tentar encaminhar para vocês depois aspectos teóricos de tipos de argumento, mas vai ser num outro estilo. Estou tentando baixar um aplicativo no meu computador para eu poder ir levando as lâminas de slide, tá? E poder explicar para vocês junto, como se fosse um apoio de lousa também. Se der certo, ainda mando essa semana. Beijão, boa produção para vocês, tá? Até a próxima aula.